Hoje eu vou te mostrar duas receitas com apenas uma massa. E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Erika e aqui é o caderninho de receitas. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. É isso mesmo, gente. Com a receita de hoje você vai conseguir fazer dois doces incríveis aí na sua casa. O primeiro é a torta frola, ou se você quiser chamar carinhosamente assim como eu, de biscoitão gigante de goiabada, fica à vontade. E o outro são bolachinhas amanteigadas com cheirinho de limão e sabor indescritível. E se você já ficou curioso para aprender essas receitas incríveis, já deixa o seu like. Caso não seja inscrito, já clica aqui no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então bora ver como é que faz esses doces deliciosos. Então vamos começar a nossa receita de torta frola ou biscoito gigante de goiabada e biscoitinhos amanteigados, misturando todos esses ingredientes aqui dentro desse bowl, ou se você colocar numa tigela aí já funciona também. Então, como primeiro ingrediente aqui, nós vamos colocar 125 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Então, antes de começar a receita, já tira a manteiga da geladeira e deixa aí em temperatura ambiente até ela perder totalmente o gelo dela. E em seguida a gente coloca 75 gramas de açúcar confeiteiro. A gente começa misturando aqui a manteiga com o açúcar. Eu fiz a burrada aqui de misturar a manteiga com o fouet, mas como vocês podem ver não está dando certo. Ele começa a entrar todo nos buraquinhos do fouet. Aí então eu fui lá e peguei uma espátula, o que facilitou muito, porque a gente vai apertando a manteiga e ela vai perdendo ainda mais a textura durinha dela, tá? Então ela vai formando ali uma pastinha, uma pomada junto com o açúcar. Então deu uma misturadinha assim, bem pouquinho mesmo, não precisa se preocupar em deixar uma mistura homogênea, porque nós ainda vamos colocar outros ingredientes na nossa massa. Então aqui, ó, em seguida, a gente vai colocar 3 ml de essência de baunilha e logo em seguida uma gema de ovo e por último raspas de 2 limões. Nesse caso aqui das raspas de limão, você coloca a quantidade que você quiser, tá bom? Isso é para dar um cheirinho de limão e um pouquinho de gosto também. Aqui eu coloquei 2 limões, né? Raspei 2 limões e coloquei. Olha só como muda a textura da manteiga junto com o ovo, fica muito mais molinha, fica em pontinho de pomada, tá vendo? Então a gente só mistura esses ingredientes que a gente já colocou aqui no bowl e em seguida, depois que você perceber que tá tudo bem misturadinho, a gente vai colocar 250 gramas de farinha de trigo. Essa receita não tem necessidade nenhuma de peneirar a farinha, tá? Então só separa aí a quantidade certinha e já joga por cima dos outros ingredientes. Então agora a gente vai começar a misturar todos esses ingredientes até formar uma massinha bem macia e bem uniforme. Então é só ir misturando com as mãos. A princípio vai grudar tudo farinha, mas depois você já sente ela desgrudando da sua mão com muita facilidade por causa da manteiga. Então vai misturando assim até formar essa massinha aqui. Tá vendo, ó? Essa massinha aqui, bem macia, bem uniforme, tá vendo? Ela não gruda mais nas mãos, é uma massa deliciosa, super maciazinha, tá vendo? Agora nós vamos levar para gelar, para que ela fique com uma consistência mais firminha. Ou seja, a manteiga que tá ali na farinha, junto com os outros ingredientes, ela vai ficar com uma consistência mais durinha, porque ela vai gelar. E para colocar na geladeira, nós vamos envolver essa massa no plástico filme. Envolve ela toda, não deixa partes sem o plástico, para que ela não endureça, não resseque. Então envolve toda a massinha com o plástico filme, dá uma apertadinha assim, só para facilitar na hora de você colocar na forma.
e leva para gelar por uns 20 minutinhos na geladeira, bem rapidinho, bem simples. Aí depois desse tempinho a gente já vai colocar na forma e fazer os formatinhos dos nossos biscoitinhos amanteigados. E enquanto a nossa massa está lá na geladeira pegando consistência, nós vamos fazer o recheio da nossa torta, ou, como eu já falei, se você quiser chamar de biscoitão de goiabada, fica à vontade também. Nós vamos derreter aqui em uma panela ou um canecão, que no caso eu estou utilizando aqui, 300 gramas de goiabada, junto com 70 ml de vinho tinto. Você vai ver aqui no vídeo que o meu vinho está com umas bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas aí são da rolha, que caíram no momento em que eu fui tirar a rolha da garrafa. Caso você não queira colocar vinho, você pode derreter essa goiabada com água, tá bom? Então fica à vontade aí, não tem necessidade de colocar vinho. A gente vai levar pro fogo, vamos derreter essa goiabada, deixar esse vinho reduzir para sair o álcool, mexer bastante até ela ficar em textura de creme. Eu vou levar pro fogo, deixar esfriar e assim que eu for colocar na nossa torta eu mostro para vocês a textura dela. Olha só, gente, eu tirei a massa da geladeira. Eu peço desculpa pra vocês, mas eu esqueci de filmar essa parte onde eu tirei da geladeira. Mas vocês conseguem perceber que a massa ainda tá consistente, que eu tirei da geladeira, né? Então ela fica realmente mais firminha, tá vendo? Você consegue perceber conforme eu tô apertando aqui. Eu dividi ela em duas partes, porque eu vou utilizar a parte maior aqui pra colocar na forma, tá vendo? Eu vou utilizar essa forma redondinha aqui, de fundo removível, e vou colocar essa massinha, tirando pedacinhos e preenchendo toda essa forma com a nossa torta. É um processo bem simples de fazer, mas caso você não queira fazer desse jeitinho aqui que eu tô fazendo, que é tirando o pedacinho da massa e colocando na forma, você pode colocar farinha na sua bancada e abrir com um rolo a massa do tamanho da forma que você tem aí na sua casa e colocar já ela aberta. Mas assim, para facilitar, para mostrar para vocês como é simples fazer algo gostoso, algo bonito, que as pessoas olham e parece profissional, eu tô fazendo assim, ó, tirando pedacinho por pedacinho e colocando assim na forma. Por isso que eu falo para vocês, assim como no vídeo anterior eu mostrei para vocês uma massa maravilhosa, super fácil de manusear, essa daqui também é super facinho, tá vendo? Você pode manuseá-la do jeito que você quiser, colocando em pedacinho, abrindo ela inteira, que dá super certo, ela não quebra, não esfarela, essa massinha é perfeita, essa massa ela tá super cheirosa por causa da manteiga e principalmente por causa das raspas de limão. Então agora eu vou preenchendo toda a forma assim, desse mesmo jeitinho que eu tô fazendo, até cobrir toda a lateral e o fundo da forma. Olha só, gente, eu terminei de preencher toda a forma com a nossa massinha, tá vendo? Olha só como que ficou. Na hora que assa, depois que a gente coloca o recheio, não aparece isso, tá? Esses remendinhos. Ela fica perfeita. Eu mostro pra vocês como que ficou e eu garanto pra vocês que dá super certo fazer assim. Então depois que a gente colocou toda a massa na forma, a gente já vai colocar o recheio que já esfriou. Lembrando que não coloca o recheio quente sobre a massa, coloca ele frio. Mas caso passe muito tempo aí que o seu recheio ficou esfriando e ele volta à textura muito firminha, você vai lá, dá uma esquentadinha nela, espera esfriar de novo e já coloca em cima da sua massa, tá? Então a gente coloca todo o recheio aqui, com a ajuda de uma colher a gente espalha por todo o fundo da nossa torta. Olha só, eu espalhei o nosso recheio por toda a torta e para ela ficar mais bonitinha, eu acabei tirando um pouco mais das bordas, tá vendo? Que agora aparece ali a bordinha da forma, mas não precisa, tá? Eu fiz isso mais por uma questão de beleza mesmo da receita, mas não tem problema, afinal de contas essa massa é deliciosa, você pode deixar o tanto de massa que você quiser. Mas eu tirei só para ficar mais bonitinho e mostrar para vocês. Então com esse tantinho que eu tirei ali da minha borda e com a outra metade da massa que eu mostrei pra vocês ali na hora que eu fui colocar dentro da forma, que eu separei a massa em dois pedaços, um maior e o outro menorzinho. O maior eu utilizei pra fazer essa torta com a goiabada e o pedaço menor eu utilizei pra fazer esses biscoitinhos, tá vendo? Eu fiz bolinhas, coloquei ali na minha travessa e apertei com o garfo. Então assim, essa massa é tão incrível, mas tão incrível que você vai querer fazer sim um biscoitinho dela. Então agora nós vamos levar pra assar
tá? Até que ambas estejam douradinhas. A gente deixa assando a 180 graus em forno pré-aquecido. Olha só, gente, tanto a torta com a goiabada quanto os biscoitinhos ficaram aqui no meu forno a 180 graus por 25 minutos, tá? Então é muito simples, se você vê que elas começaram a dourar, já tá perfeita para tirar, tá bom? Até porque o recheio ele já tá pronto, é a goiabada derretida. Então a massa dourou é porque já está prontíssimo para você tirar do forno. Olha só, gente, essa torta, que coisa mais linda. Eu tirei da forma para trazer mais pertinho aqui para vocês verem a beleza dessa massa. Olha só, que linda, uniforme, perfeitinha, douradinha. Sério, de verdade, essa massa é perfeita. Junto com goiabada, então, é indescritível esse sabor. E esses biscoitinhos, gente, perfeito para você tomar com um cafezinho, porque ele tem aquele cheirinho de limão, um saborzinho bem lá no fundo mesmo de limãozinho. E o sabor da manteiga, é um biscoitinho amanteigado, você coloca na boca, ele vai derreter. Essa receita é maravilhosa. Caso você não queira fazer biscoitinhos, você pode fazer aí uma torta um pouquinho maior, dobrar a quantidade de recheio, mas eu recomendo que vocês façam nessa quantidade que eu fiz aqui, né, com 300 gramas de goiabada, porque senão vai ficar uma torta muito doce, porque goiabada é doce, né, gente? Tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer essas receitas em casa. E aí, me conta nos comentários se você gostou de ver essas receitas deliciosas hoje. E já que você tá assistindo até aqui no final, eu vou dar uma dica pra você. Para esses biscoitinhos amanteigados com cheirinho de limão ficarem ainda mais incríveis e deliciosos, eu sugiro que você passe ali uma goiabinha por cima junto com um cafezinho. Não vai dar para resistir, vai ficar ainda mais gostoso. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.